Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom poder estarmos juntos aqui. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Quero agradecer a presença aí do pastor Anderson. Deus continue abençoando, meu amigão. Poder ter bem a viagem aí, que seja renovado, fortalecido. Volte com tudo. Meu Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Deus te abençoe poderosamente. É um prazer para mim poder servir do seu lado na Missão Vitória. E juntos incendiarmos, os corações que estão ali, graças à graça de Deus, à bondade do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Meus queridos irmãos, seguindo a orientação do Espírito de Deus, nós vamos começar uma série, permitindo o Senhor, é claro, pela vontade do Senhor, porque Deus pode mudar todas as coisas. Eu quero me submeter à vontade de Deus. Nesse mês de agosto que se inicia, nós tratarmos sobre um assunto de suma importância para a igreja, para você e para todos em geral, que é sobre assuntos relacionados à saúde mental. Porque se a sua mente não está bem, automaticamente o seu corpo também não está. Para você ter uma noção, até mesmo a maneira como você se alimenta, isso pode afetar a sua saúde mental. Existem estudos comprovados, eu estava lendo alguns artigos de Harvard, na questão de neurolinguística, neurociências, e quase todos os mestres ali, eles têm mais ou menos uma mesma linha de pensamento. Se o seu estômago, se o seu intestino não está bem, por causa da alimentação, a má alimentação, automaticamente isso afeta a sua mentalidade, a sua mente, o seu cérebro. É isso que domina todo o seu corpo, que te dá visão, que te dá orientação, fica ofuscado. E é uma brecha, é uma porta para que o inimigo possa entrar, e ao invés de você dominar, pois esse é o chamado do Eterno para mim e para você, nós somos chamados para dominar, o inimigo começa a dominar, porque a sua mente não está bem. Você não está bem emocionalmente, você não consegue raciocinar, você perde os sentidos, você tem, por causa de, você vai, algumas mudanças da libido. Para que você possa ter noção, e durante esse mês de agosto nós vamos orar pela nossa saúde mental. E devido a esse tempo que nós passamos, esses 2 anos de pandemia, meus irmãos, a questão de saúde mental ela aumentou assustadoramente. E nós temos tido reflexo disso entre o arraial de Cristo, na igreja do Senhor. Mas o Espírito de Deus tem me dado orientação, e eu tenho certeza que durante esse mês de agosto nós vamos desintoxicar a nossa mente. Nós vamos receber algumas porções da palavra de Deus alinhada às ciências neurológicas, que vão nos dar alguma orientação médica, científica, para que nós possamos ter qualidade de vida. E qualidade de vida passa por uma boa mentalidade. Se você tem uma mente sã, lembra, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Será luz. E o que domina a sua visão? A sua mente. A Bíblia vai dizer que como o homem imagina, assim ele é. Então eu espero em Deus que Deus possa realmente trazer uma transformação na sua mente, na sua vida, e que você possa cumprir com o pleno propósito de Deus. Que todas as áreas da sua vida, emocional, psíquica, física, familiar, todas as áreas da sua vida possa realmente fluir para a glória de Deus. Que você possa viver uma vida para a glória de Deus, pois para isso você foi criado. Esse é o eterno propósito de Deus. Deus escolheu você, Deus criou você para dominar, para produzir, para multiplicar, para crescer, para ser responsável por aquilo que Deus criou para o ser humano. E eu e você, como igreja de Cristo, nós temos esse desafio. Essa é uma ordem imperativa do Senhor, esse mandato cultural, que é de dominarmos. E não jamais de sermos dominados por ninguém,
nós não podemos ser dominados por ninguém, seja por credo, religião, famas, status, seja por quem for. Ninguém pode dominar, porque quando alguém quer dominar sobre o outro, isso é atuação maligna, é atuação perversa, e isso acontece nos arraiais religiosos. Infelizmente, nós temos muitas pessoas, muitos líderes religiosos, que ao invés de te levar ao pleno conhecimento de Cristo, têm usado você como bode expiatório, como curral eleitoral, como tem dominado a mente de muita gente na igreja, dando ali, alguns pseudos versículos bíblicos, falando que Deus falou, quando na verdade Deus não falou. Porque eu não sei se você sabe, mas nós temos um pai. Você não é bastardo, você é filho, você não é órfão. Eu não sei se você tem reparado, mas hoje nós temos um espírito de orfandade muito grande na igreja brasileira. E infelizmente esse espírito de orfandade tem produzido líderes órfãos. Então, ou seja, líderes que não tiveram referencial paterno. E esses líderes estão liderando hoje, estão liderando você. Mas eles não foram liderados, não tem uma referência paterna. Vieram de famílias completamente desestruturadas. E queira você ou não, meu irmão. Se você vem de uma família desestruturada, porque a infância é o primeiro terreno que você pisa. E a maneira como você é educado, é ensinado, e paz, meus irmãos, a neurociência diz que até mesmo isso tem reflexo intrauterino. A maneira como você foi concebido, a forma como você estava no ventre da sua mãe, a maneira, os estímulos que você recebia, influenciam em quem você é hoje. Por isso que você é do jeito que é hoje. Por isso que você age da forma como age hoje. Por isso que você vai para cima dos outros quando não consegue resolver um problema, ou então muitas vezes você se retrai. Você não vai para cima, você não resolve aquele problema, você vai procrastinando porque você tem medo. E isso vem de onde? Vem lá da infância, da maneira como você foi educado. Mas em nome de Jesus nós vamos quebrar esse espírito de orfandade. Em nome de Jesus serão 31 dias onde Deus realmente vai ministrar o nosso coração. E eu convido você a estar comigo. Pela graça de Deus, estou fazendo a minha formação em psicanálise, em terapia cognitiva, e Deus tem me dado a graça de aprender algumas coisas e conciliar à luz da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a base para nós. Mas que a minha intenção é que você seja realmente, que você tenha uma excelente mente, a mente de Cristo. E isso não vem por meio de jejuns, orações, revelações, convenções, eventos e mais eventos, não. Veio pela palavra de Deus. Você precisa receber a palavra de Deus. É quando Deus fala ao seu coração, é quando o Pai ministra no teu espírito por meio do Espírito Santo. Ele diz, olha, você é filho. Nós não somos órfãos. Você é filho de Deus. Não aceite menos do que isso. Você é filho. Você nasceu para dominar em Cristo Jesus. É isso que Cristo veio resgatar da mão do inimigo, porque Adão entregou todo o domínio, todo o governo da terra, imagina isso, na mão de Satanás. Mas aí vem Cristo de maneira legal, isso é interessante, de maneira legal, Cristo vem, por meio do Espírito Santo, ele é gerado no ventre de Maria. Para quê? Para restaurar o homem ao estado original, que era o estado do Éden, que era o estado do quê? De domínio, de força, de poder, de multiplicação. Deus tem ministrado fortemente isso ao meu coração, eu quero compartilhar isso com você. Então, se você quiser deixar aí o seu like, o seu comentário, enviar para mais alguém, serão 31 dias, a começar pela manhã. Hoje será apenas um spoiler que a gente vai fazer aqui, mas serão 31 dias, querido Deus, se Deus permitir, em nome de Jesus. E eu sei que o meu corpo tem sofrido alguns ataques, e não é retaliação, viu, irmãos? Tira essa questão de retaliação fora da cabeça, porque quem está em Cristo não tem retaliação. Lembra? Porão as mãos sobre os enfermos, tal, pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, e nem dano que lhe causará. Só há retaliação quando há pecado escondido, quando há um espírito de iniquidade agindo na vida daquela pessoa, quando ela fala não em nome de Deus, mas em nome de si próprio. Aí acontece o que aconteceu com aquela galera em Atos. Olha, eu te conjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega, aquela coisa toda, te manda embora. O que aconteceu? Eles apanharam o espírito maligno, porque eles não tinham o quê? A autoridade para falar. Eles não tinham a sua filiação.
Eles eram bastardos, eles não eram filhos ainda. Está entendendo? E é isso que Cristo quer que você entenda, é isso que Deus Pai quer que você entenda. Por quê? De Deus nós somos o quê? Filhos. De Cristo nós somos irmãos e co-herdeiros, ele é o nosso irmão mais velho. E do Espírito Santo nós somos morada. Viu como é que fecha? Deus Pai, nós somos filho. Deus Filho, nós somos irmãos. Deus Espírito Santo, nós somos morada, casa permanente dele. E é isso que Deus em Cristo Jesus quer trazer para mim e para você. Viu? Eu quero abrir com vocês Salmos de número 1. Depois nós vamos orar. Mas durante esses dias, 31 dias, se você puder estar com a gente, poder, divulgar, tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Eterno em Salmos de número 1. Olha quem está aqui, Gilmar Soares, grande mestre da palavra, Dudu, ao Jaime, Deus te abençoe, irmão Jaime, Deus abençoe vocês poderosamente. Olha que coisa linda, Salmos de número 1. Um salmo conhecidíssimo, Mas eu quero trazer aqui algumas coisinhas. Olha só que coisa linda. Como Deus deve gostar de você. Como é bem-aventurado, ditoso o homem que teme ao Senhor. Então aqui, como Deus deve gostar de você. Você sabia que Deus te ama? Você sabia que tudo que Deus fez foi por amor a você, para trazer você de volta para Ele, porque você é filho? Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita do beco sem saída. Não. Não existe beco sem saída. O nosso caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não frequenta a escola dos desbocados. Não. Porque a sua boca, os seus lábios são guiados pela palavra do Eterno. Então você vê que coisa interessante. Você não aparece no bar do pecado. Você não se assenta com esse pessoal. Você não anda à espreita do beco sem saída. Você não faz isso. Você não frequenta a escola dos desbocados. Então esse salmo é para você. Então nós somos abençoados quando nós deixamos de fazer algumas coisas por causa do Eterno, por causa do temor. É o temor que nos faz ser o que somos. É o temor que nos traz de volta ao Éden, essa filiação por meio de Cristo Jesus ao Eterno, nosso Criador. Olha os versículos 2 e 3, diz assim: pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você tem satisfação na palavra de Deus? Você sente alegria no seu coração quando você lê, medita na palavra de Deus? Porque é a palavra do seu Pai. Nós temos prazer na palavra do Pai. Nós temos prazer na direção do Pai. Mesmo quando o Pai está ali nos chamando a atenção. Mas nós temos prazer porque nós sabemos que o Pai quer o melhor para a gente. Então, ou seja, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você não fica preocupado com as horas, porque você quer receber do Eterno. Você quer receber de Deus, o seu Pai. Você quer passar tempo com Ele. Como você rumina, ou seja, você medita as Escrituras dia e noite. Olha que coisa linda, você rumina. E esse ruminar é meditar, você ficar ali mastigando a palavra dia e noite. Por isso que é interessante. A quem você der o primeiro lugar nas primeiras manhãs do dia, isso será o que vai dominar todo o restante do dia. Se você buscar ao Senhor pela manhã, é Ele que vai conduzir toda a sua história para aquele dia. Porque Ele vai te dar orientação, Ele vai lançar luz aonde há escuridão. Ele vai lançar luz onde há escuridão. Por meio de quê? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Palavra é o que? São vibrações que nós recebemos. Quando você ouve, você entende aquela vibração, porque vem de onde? Vem de Deus. Vem do seu Pai, você reconhece que é o Pai falando com você. Olha só, você é como uma árvore replantada no Éden. É para lá que o Eterno quer trazer você de volta. Você é como árvore replantada no Éden. O Éden é lugar de delícias. Então, ou seja, havia o jardim do Éden e dentro do Éden havia um lugar todo especial. Havia um lugar de comunhão. Havia uma mesa preparada onde o Pai, na variação do dia, em torno ali de quase às 18 horas, ele vinha para conversar com Adão, para ter intimidade, para se relacionar com ele. Então, olha só, você é como uma árvore replantada no Éden, dando seus frutos novos a cada mês. Por isso a importância dos processos de Deus na nossa vida.
Você não pode ultrapassar os processos. Você não pode ultrapassar os processos da idade. Você tem que passar por cada fase da idade. A criança precisa ser criança, o adolescente precisa ser adolescente, o jovem precisa ser jovem, o adulto precisa ser adulto, mas uma coisa é certa. É como o apóstolo Paulo diz: quando eu era pequeno, agia, falava, tinha uma mentalidade de criança. Mas agora que sou velho, agora que cresci, mudou a situação. Isso fala de quê? Isso fala de maturidade. E maturidade eu só posso ter por meio das Escrituras, porque o pecado tirou isso da gente. O pecado cegou os nossos olhos para realmente entendermos que nós temos um Pai. Por incrível que pareça, tem muita gente religiosa que se relaciona com Deus como se fosse um Senhor. Não se relaciona com Ele como se fosse um Pai, mas tem um relacionamento de escravo para Senhor. Isso é inadmissível. Ele está há tanto tempo, ele não reconhece que ele tem um Pai. E isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que nós vamos receber aqui durante esses 31 dias. Nós vamos ser realmente restaurados ao quê? A esse relacionamento de filho com o Pai. Olha só. Dando os frutos novos a cada mês. Você vai produzir. Sabe por quê? Porque a semente é Cristo. A semente é a palavra. Você foi gerado pela palavra. A semente é a palavra. Ela foi plantada em você. Ela será plantada durante 31 dias. E você vai produzir na estação certa. Talvez você não está produzindo direito. Você não está conquistando. Você não está dominando. Pelo contrário, você tem sido dominado pelos seus instintos. Se Deus nos der a oportunidade, um dia eu quero falar com você por que nós temos 4 divisões no cérebro. E Deus quer tratar muitas vezes o nosso córtex cerebral. É a parte onde te dá visões, revelações, direcionamento, onde você aprende, é a parte principal. Porque isso fala que nós somos seres racionais, porque o inimigo, ele quer agir nessa parte. Por isso que muitas vezes você sente peso aqui atrás. Porque o inimigo, ele quer dominar isso aqui, ele quer que você sinta, ele não quer que você pense. Por isso tome cuidado com as igrejas onde você vai, os movimentos que você participa, onde você está, porque muitas vezes tem espírito de engano, querendo que você simplesmente sinta e não reconheça realmente a presença de Deus. Sentir é muito perigoso. Ainda que eu não sinto nada, mas eu sei que eu tenho um Pai. Você precisa sentir a presença do Pai para saber que você tem um Pai? Não, porque isso é automático aonde? O seu raciocínio, o seu córtex, ele diz: Pai, eu tenho memórias afetivas aqui que eu tenho um Pai. Eu sei que quando eu tiver com problema, eu tenho um Pai para ligar. Se eu for parado numa blitz, se eu estiver todo errado, eu tenho um Pai costa quente. É só ligar para ele e resolve o problema. Assim também é com Deus. Mas o inimigo não quer que você tenha essa mentalidade. Ele quer que você faça processos humanos. 7 quinta-feira, sobe, desce, vai de joelho, vai deitado, vai não sei o que, vai rosnindo, tal. Não é isso. Você não precisa fazer nada disso para ter o seu contato com seu Pai. Com Deus também da mesma forma. E Deus quer restaurar isso para nós. Que você possa dar frutos novos a cada mês. Então isso fala que todo mês existe um fruto diferente. Mas de uma mesma semente, de uma mesma raiz, que é Deus, o seu Pai. Dando fruto novo a cada mês, que nunca perde as suas folhas. Nunca perde a sua longevidade, o seu vigor. Você não murcha, você não seca. Porque não depende do ambiente onde você está, mas da semente que você recebeu. Não depende do ambiente, você pode estar no deserto, mas se for uma semente de uma árvore específica, você vai sobreviver ao deserto. Por causa da semente, não é o ambiente que vai determinar o seu modo de vida, o seu modus operandi. Você não depende do ambiente, você depende da palavra que é liberada por Deus. Você depende da palavra que é liberada pelo seu Pai. Não importa se você está no deserto ou se você está às margens de um rio caudaloso. O importante é a semente que você recebeu, aonde você está plantado e quem foi que te plantou. É aí que vai garantir o quê? O sucesso da sua vida. Olha só que coisa linda. Que está sempre florescendo. Conhece gente que ele começa a florescer e depois ele para? Só alguma coisa está errada. Isso não é normal. Porque uma semente ela é suficiente para você ter uma árvore que vai produzir outras sementes, que vão produzir outras árvores, que vão produzir outras sementes e assim sucessivamente. Vamos continuar.
Versículos 4 a 5. Você não é de jeito nenhum como os perversos. Você não é perverso. Querem emplacar isso em você. Querem plantar isso em você. Mas você não é como os perversos, que não passam de poeira no vento. Você não é. Sua vida não é cíclica. Não. Você vai romper. Há uma linha tênue escrita pelo sangue do Cordeiro. Então você não é como os ímpios perversos que não passam de poeira no vento. Quando o vento vem e leva para qualquer lugar. Não, você não é assim. Você é plantado. Alguém te plantou com um propósito. Ninguém planta nada sem propósito. E quem planta tem propósito em quê? Em colher aquilo que plantou. Por isso que ele cuida, por isso que ele poda, por isso que ele alimenta, por isso que ele muda a terra, ele mexe na terra, ele revolve. Por causa disso, para que faça o quê? Para que produza. Ele tem prazer naquilo, ele começa a se relacionar com aquilo, porque é uma semente. Ele sabe que futuramente vai o quê? Vai gerar frutos para o deleite dele. E assim sou eu e você, tudo que nós fizermos, quer comemos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus é uma doutrina que tem sumido dos nossos altares. Quase não se fala mais da glória de Deus. Fala sobre o que Deus pode oferecer. Isso é relacionamento de escravo para senhor. Mas quando você tem uma relação de filho para pai, é a glória do pai. Porque você reflete a identidade do pai. Você é parecido com o pai. Você faz o que o pai faz. E é isso que o inimigo não quer que você saiba. O inimigo não quer que você perca isso. O inimigo não quer que você perca isso. O inimigo não quer. E não quer que você perca isso. Não quer que você saiba dessa verdade. Ele quer lançar um cabresto em você, fazer você escravo, um eterno escravo que vive mendigando bênçãos por aí. Quando o que Deus quer realmente é que você seja uma bênção. Não te dar bênçãos, mas que você seja uma bênção. Porque a bênção não está condicionada a um lugar. Lembra de Abraão? Abraão não era abençoado por causa do lugar, mas ele era abençoado ao decorrer da caminhada dele. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele estava sendo o quê? Uma bênção. Ele estava sendo um abençoador. Ele estava sendo abençoado automaticamente. Olha só. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais. Não. Você tem um advogado, Cristo Jesus, que assumiu o seu lugar como réu, morreu no seu lugar, pagou a sua pena, pagou pelo seu pecado e te deu direito à vida eterna. E acima de tudo, o juiz é o seu pai. Então tem gente que fica gerenciando pecados, quando na verdade você devia realmente: pai, me ajuda, me fortalece. Eu sei que eu já fui perdoado, mas eu estou aqui de novo, me ajuda. Me ajuda. E o pai jamais vai abrir mão de você. Porque nada que você faça ou deixe de fazer pode fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Ele ama todos os filhos iguais. Olha que coisa linda. Diferente dos perversos. Eles não têm defesa nos tribunais. E são companhias impróprias para as pessoas inocentes. Quem sabe ao longo desses 31 dias de agosto você vai ter que deletar algumas pessoas. Você vai ter que não fazer acepção de pessoas, mas ser mais seletivo. Será que as pessoas que você anda, as pessoas com quem você conversa, com quem você dialoga, com quem você tem relação, essas pessoas te fazem crescer? Porque tem uns que querem crescer em cima de você e tem as pessoas que querem puxar o seu tapete, não estão felizes com o seu crescimento. Quem sabe você já recebeu bastante palavras negativas e ao longo desses 31 dias, à luz da palavra de Deus, a gente vai ver como é que a gente pode quebrar esse ciclo na autoridade do nome de Jesus. Olha que coisa linda. Eles são companhias impróprias para as pessoas inocentes. Não tem como você andar em julgo desigual. Não tem como. Luz e treva não combinam. Luz e trevas não combinam. Luz e trevas não combinam. Então, ou seja, aqui diz o seguinte, ó, são companhias impróprias para as pessoas inocentes. Inocentes do que? Aos seus próprios olhos? Não, por causa dos atos de justiça de Cristo. Existe uma pergunta muito crucial na teologia que é: como que um Deus santo ele pode perdoar, cancelar os pecados de um pecador sem deixar de ser justo? Porque a justiça de Deus, ela cobra isso. Toda vez que você peca, não existe um pecado de qualquer forma. Você peca primeiramente contra a santidade de Deus. Aí você entende
Por que você peca contra o Deus eterno? Aí você entende por que o inferno ele é eterno. Você não vai passar umas temporadas no inferno e depois não voltar novamente. Não, meu querido. Você peca contra um Deus que é eterno. Por isso que o sacrifício de Cristo ele é eterno. Antes mesmo da fundação do mundo já havia o quê? Já havia ali, digamos assim, né, o antivírus apropriado para esse veneno, esse vírus chamado pecado. Então quando você peca, por isso que não há graus de pecado, pecadinho, pecadão. Cada um vai ter o quê? Vai receber em si ali um grau de consequência. Jesus disse que havia um servo que ele não sabia a vontade do seu Senhor. Ele é digno de açoites. Mas havia um servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez. Então ele é digno de mais açoites ainda. Por isso que a Bíblia é um livro muito perigoso. Por isso que quando você descobre que você é filho, isso precisa mudar na sua mente. Você precisa fazer um mindset. Você precisa realmente fazer o quê? Uma nova mentalidade, ter uma nova mente. A mente de Cristo. Você precisa disso. E é isso que a palavra de Deus quer resgatar. A sua filiação em Cristo Jesus, a sua filiação através de Cristo. Lembrando de novo, nós temos um Deus que é Pai. Esse Deus que é Pai tem um filho que sou eu e você. Nós temos um filho que é Jesus Cristo. E esse filho tem um irmão que é eu e você. E nós temos um Deus de Espírito Santo. Esse Deus de Espírito Santo tem uma morada que sou eu e é você. Você vê que tudo trabalha para quê? Para estarmos juntos. Esse é o propósito da eternidade. O Pai cria, o Espírito redime e vem o Espírito Santo e faz o que com ele? E glorifica ele. Os três trabalhando pela nossa salvação. Então você vê os três tempos da salvação. No passado, eu fui justificado pelos atos justos de Cristo. No presente, eu estou sendo santificado por meio da lavagem da água, por meio da palavra. No futuro, eu serei o quê? Glorificado por meio do Espírito Santo. Então, ou seja, eu fui salvo de quê? Da condenação do pecado. Isso acontece uma vez só. Estou sendo salvo de quê? Do domínio do pecado. Agora o pecado já não tem mais domínio no meu corpo. Eu não vivo mais debaixo do espírito do pecado, mas debaixo do espírito da graça. E outra, eu não tenho mais também, futuramente, eu serei salvo. Serei salvo de quê? Serei salvo do domínio da presença do pecado. Então eu fui salvo da condenação do pecado. Estou sendo salvo do poder do pecado operando em mim, por causa do fruto do Espírito que é gerado em mim, é obrigatório isso. E serei salvo do quê? Da presença do pecado. O pecado já não vai ter mais domínio. Na eternidade eu não vou lutar mais contra o pecado. Hoje tem gente que se preocupa muito com Satanás, com demônios. Tem gente que se preocupa tanto que quer saber até os nomes. O nome de demônio A, demônio B, demônio C, aquela coisa toda. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que ver com como é que Deus está trabalhando em mim. Porque primeiramente eu quero que Deus trabalhe em mim, para depois Ele trabalhar através de mim. Beleza? Vamos continuar. O Eterno traça o caminho que você escolhe. Olha só. Mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Então, ou seja, Deus tem um caminho para você. Deus tem uma trilha para você. Deus tem um propósito. Deus tem algo eternizado para você. Existe algo de Deus para você. E você precisa se apropriar disso. É isso que Satanás não quer. Que você assuma a sua posição de filho. Que você viva como os mendigos. Mendigo vive como? Ele vive pedindo. Aí você dá hoje, amanhã ele quer de novo, porque ele se sente confortável. Mas quando você se torna filho é diferente. Então esse é o desejo de Deus. Então, vamos ler tudo para a gente terminar e nós vamos orar em nome de Jesus. Salmo 1, a gente tem que fechar. Como Deus deve gostar de você? Lembra que Deus ama você? Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita do beco sem saída. Você é sábio, lembra? Você não anda com tolos, você é águia, não anda com galinha. Você não anda à espreita do beco sem saída, porque você tem uma direção, você tem um norte, você sabe para onde vai, você sabe para onde está caminhando. Você não frequenta a escola dos desbocados, daqueles que realmente praguejam contra Deus. Você vê que é uma escala. É uma escala. Um abismo vai chamando outro abismo. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você sente prazer na palavra de Deus. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você medita nela de dia e de noite. Você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês.
que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhias impróprias para as pessoas inocentes. Por isso sai fora. Sai fora desse tipo de gente. Aqueles que te afastam de Deus. E tome muito cuidado com pseudas pessoas que parecem que vão te levar para Deus. E depende de qual Deus, que se é o Deus dela, de acordo com a mentalidade dela, pode ser mais um senhor que vai te levar à escravidão. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade, com a religião. É muito bonito. Hoje nós temos muitos líderes que têm carisma, mas não têm caráter. E os falsos profetas, eles não, muitas vezes não revelam o falso nem o errado, ele fica no meio. E o muro pertence a Satanás. E esse muro um dia vai ser derrubado. Todos que estão no muro, um dia eles vão cair para onde? Para o lado de Satanás, é claro. Então, durante esses 31 dias, eu anotei algumas coisinhas que a gente vai estudar, que a gente vai preparar, nós estamos falando sobre como que Deus quer curar a nossa mente. Se você tem uma mente sã, o seu corpo é são. Tem muita gente preocupada com a alma. Preocupado com a alma. Mas você precisa estar preocupado, sabe com o quê? Com a sua mente. Com aquilo, com as verdades que você recebe, como é que você assimila. Então nós temos alguns sinais de risco da sua saúde mental. Como é que eu sei que eu não estou bem emocionalmente? Como é que eu sei que a minha mente não está boa? Olha só, falta de motivação. Falta de motivação. Se você está com falta de motivação, isso é excesso de anedonina. Depois a gente explica sobre isso. É excesso de anedonina que é liberada essa substância no seu sangue. E você faz o quê? Falta de motivação. Aquilo que você tinha prazer, você já não tem mais prazer naquilo. Aquilo que antigamente trazia algo ao seu corpo, trazia gozo para você, hoje em dia já não tem mais. Você já não tem mais prazer em trabalhar, não tem mais prazer nas coisas de Deus, você já não tem mais prazer no seu cônjuge, você não tem motivação. Você não vê uma perspectiva de vida melhor. Para você tanto faz como fez, se a água subir para cima, se a água subir para baixo. O importante é que você vai para o céu. Só que não é assim. Até chegar no céu, talvez para muitos isso aqui vai demorar muito, né? Mas nós temos certeza que o arrebatamento está acontecendo a qualquer momento para nós. Outra coisa, perda de sentido. Então, ou seja, você tem falta de motivação, perca de sentido. Ou seja, nada mais faz sentido para você. Aquilo que antigamente realmente fazia um sentido, você fazia, porque sabia que lá na frente ia dar certo, hoje você não tem sentido mais. Então isso é um gatilho para que a sua saúde mental ela está em risco. Outra coisa, mudanças alimentares bruscas. Muita gente come demais para tentar saciar alguma coisa que não está ligada ao seu corpo, mas está ligada à sua mente. Outras pessoas comem de menos. Isso é muito perigoso, tanto um quanto o outro. Então, ou seja, mudanças alimentares bruscas, você tome cuidado. Tome muito cuidado. Vai observando cada coisa que eu estou falando e você vai colocando aí. Nós vamos orar sobre isso ao longo desses 31 dias, nós vamos conversar sobre isso. Mudanças bruscas na libido sexual. Você já não tem mais prazer com o seu esposo, você já não tem mais perspectiva. Se você já está com 40 anos, para você tá bom, o importante vai ficar para tia, uma tia feliz com Jesus. Olha que coisa linda, né? Mas não é assim. Por que a sua libido está baixa? Por que você já não tem mais essa pulsão de vida? Você está no extremo, uma pulsão de morte muitas vezes. É um gatilho, tem que se tomar cuidado. Outro, impulsividade e compulsão. São duas palavras diferentes. A impulsividade é assim, eu não consigo falar não. Você tem dificuldade de se controlar. Um pedaço de chocolate não é o suficiente. Você quer mais. Você não consegue falar não. E você não sabe por quê. Você só quer ali, você não consegue falar não. Você quer agradar todo mundo, aquela coisa toda, você não consegue. Isso é impulsividade. Você não consegue falar não. Já a compulsão é diferente. A compulsão é a dificuldade de parar com hábitos. É diferente. Então você tem a impulsividade e você tem a compulsão. A compulsão é o que? É a dificuldade de parar. Você pega um pedacinho de chocolate, depois você quer outro, 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 você quer outro. Mas assim, você já não tem mais, que não te satisfaz. E isso é outro gatilho de que realmente a sua saúde mental não está boa. Um outro gatilho é um sono ruim. Não sei se você sabe, mas o sono é um dos maiores reguladores que nós temos do nosso corpo, do organismo. Quando você dorme bem, você vai ter um dia excelente. Por quê?
Muitas vezes a quantidade exagerada é perigosa. E também a falta de qualidade também traz prejuízos para a nossa mente. Então, como anda as suas noites de sonos? Como que anda as suas vigílias? Como é que... Então você vê que tudo isso pode interferir até mesmo na nossa vida espiritual para com Deus. O que adianta você estar numa vigília, você estar no monte, você estar no corpo, o seu corpo não está bem. Você está fazendo vigília para quê? Está buscando bênção de Deus para quê? Você não vai usufruir. Muitas vezes é outro que vai usufruir no seu lugar. A casa que você vai conquistar, o emprego, aquela coisa toda, sendo que o seu corpo não está bom. Então você tem que ter o quê? Né? Uma boa qualidade de sono. Já reparou? Eu mesmo hoje, quando eu não tive uma boa noite de sono, então hoje o meu dia eu fiquei um pouco irritado, né? Eu fiquei bem, não queria saber de ninguém, aquela coisa toda. Eu estava até comentando com a minha esposa, eu realmente não foi um dia muito bom, porque eu não tive uma boa noite de sono. E o sono é reparador. O sono é muito importante. Você precisa dormir bem, mas não de forma exagerada. E você também precisa ter o quê? Um sono de qualidade. Outro gatilho que nós temos é a falta de energia e disposição. Você está com falta de energia? Está com disposição? A falta de energia está ligada mais à ociosidade. Você vai ali e tal, não, hoje não, hoje eu não estou muito animado. Você dormiu 10 horas, ainda acorda cansado. E a outra disposição, falta de digestão, fala de procrastinação exagerada. Você vai procrastinando aquilo que você deveria resolver hoje, você vai empurrando, e quando chegar no final de semana, se você tinha apenas uma roupa para lavar na segunda-feira, você vai ter um tanque completamente lotado, cheio, foi embora no seu final de semana. Outro gatilho que a gente tem é nenhum descanso é suficiente. Reparou que parece que quando você dorme, quando você acorda, parece que não resolveu nada? Você precisa olhar isso, precisa cuidar disso. Procurar um especialista, alguém que realmente conhece dessa área para cuidar de você. Então você vê que há um cansaço constante. Por quê? Porque nenhum descanso é suficiente. Você tira férias, aquela coisa, você volta, realmente você fica assim, não, eu precisava de 50 dias. Tem gente que gostaria que um dia fosse 30 horas. Se você não consegue administrar 24 horas, imagina 30. Não é? Então você precisa cuidar, porque está relacionado a quê? A saúde mental do seu corpo. Outra coisa é irritabilidade em excesso. As pessoas que estão constantemente irritadas, eu não sei se vocês sabem, mas a falta de sexo, de maneira regular, pode causar irritabilidade. E também, quando você não tem a sua mente boa, isso traz irritabilidade em excesso. Você precisa ver o que está acontecendo. Talvez não é falta de sexo, não é falta de serotonina ou de outras coisas que são produzidas pelo chocolate, aquela coisa toda, mas você está aí irritado em excesso. Você precisa dar uma averiguada. Como é que anda a sua vida? Como é que anda a sua mente? Como é que anda a sua mente? Outra coisa é instabilidade emocional. A instabilidade emocional está ligada à oscilação exagerada. 6 horas da manhã é de um jeito, meio-dia é de outro, 18 horas é de uma forma, e quando vai dormir é outra completamente diferente. Você não consegue definir quando ela está bem, quando a pessoa está bem, porque há uma oscilação ali exagerada. Qualquer coisinha quer te dar bronca, quer te dar patada, aquela coisa, porque ela não está bem. Não é que ela está endemoniada, não é que ela está, a mente dela não está boa, a mente dela não está legal. Então você precisa estar atento, principalmente você precisa estar atento ainda. Outra coisa, confusão mental. Confusão mental, ou seja, é alteração cognitiva. Já viu quando você está fazendo alguma coisa e dá você some assim, o que mesmo que eu estava falando? Eu esqueci. Brincadeira. Então, você tem isso, esses estalos, esses starts, assim, que você se perde. Você estava falando uma coisa, de repente você perdeu o que mesmo que eu estava falando e tal, tudo. Aí o seu cérebro está dando, opa, não está legal aqui. A gente vai falar como é que a alimentação ela pode afetar a nossa mente, a nossa saúde mental. A alimentação é muito importante. E você é o que você come. Eu como muito bolo, então você é um bolo, então não tem como reclamar. Você é o que você come, você é o que você bebe. Se você come e bebe porcaria, infelizmente, na verdade você é um filho de Deus, mas um filho de Deus bem porquinho. E Deus vai cobrar isso de você, porque esse corpo não é seu. Isso é templo do Espírito Santo. Mas vamos continuar. Então você tem confusão mental, ou seja, alteração cognitiva. Você não consegue se focar em nada. Você começa uma coisa, para. Você começa um curso, para. Você não consegue dar fim. Você não consegue terminar ao mesmo tempo, porque há uma confusão mental. Você não sabe onde você guardou tal coisa, você guarda, você esquece, você tem um compromisso e você não se lembra. A gente vai dar algumas dicas ao longo desses dias como é que você pode fazer isso melhorar a sua mente também. Outra coisa é
ruminação emocional, e é isso mesmo, é ruminar, né? Uma ruminação emocional negativa, né? São pessoas que realmente estão assim, ela se autodeprecia, ela vai buscando coisas do passado, né? Que é culpa do pai, porque ela não nasceu rica, ela não nasceu chique, ela não nasceu como uma Barbie e tal, e a vida dela tá ruim, e ela vai se autodepreciando, ela vai se rebaixando, ela vai se rebaixando. É quando o inimigo ele tem acesso aos 3 primeiros pavimentos do cérebro. O cérebro é dividido em 4 partes. O último dele, que é o principal, que está ligado à razão, é o córtex cerebral, que é algo importante que o Espírito de Deus tem que dominar. Por isso que o Espírito de Deus tem que dominar a nossa mente, principalmente a nossa razão. Você não é direcionado por aquilo que você sente, você é direcionado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que realmente vai te dar um destino de sucesso. Outra coisa, né, ruminação emocional negativas, é autodepreciação. Você tem também a solidão versus solicitude. Solidão é uma coisa, solicitude é outra. A solicitude é quando eu estou bem comigo mesmo. Eu estou feliz comigo mesmo. Se não tiver ninguém, o outro que se exploda, não quer nem saber, eu estou bem comigo mesmo. Porque eu sou feliz. Eu não dependo daquilo que está à minha volta para ser feliz, porque eu sou. Eu me autoconheço, eu me conheço, eu sei me segurar, eu sei para onde que eu vou, eu tenho uma direção, eu tenho um pai. Por isso que é importante você saber que você tem um pai. Você tem um pai. Eu vou confessar para você, tem muito tempo, e agora que Deus está despertando isso para mim. Eu sou pai de 3 filhos. E eu poderia ter sido bênção para eles lá atrás, muita coisa, e agora que Deus está me despertando. Graças a algumas pessoas que eu tenho acompanhado, algumas pessoas que eu tenho me aproximado, outras eu tenho me afastado. Mas é graças a essas pessoas, porque Deus tem colocado isso. Eu tenho certeza que é um tempo novo para minha casa, para minha família, para minha esposa. Eu sei que eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor. Eu sei que eu vou poder, vou ser tudo que Deus tem para mim. E os meus filhos vão ver Deus na minha vida, eles vão conhecer o Deus do pai deles. Eles vão conhecer que é pai também. Então isso é muito importante. Então você tem e a solidão. A solidão ela é uma negação, um afastamento contínuo de quê? De relações interpessoais. Eu quero ficar sozinho, não quero saber de ninguém, eu quero me trancar, mas também não produz nada. Isso é muito perigoso, porque a depressão ela é um excesso de quê? Um excesso de passado. Infelizmente tem muitas pessoas milionárias, gente rica que nesse momento está dando cabo à sua vida e estão sozinhos. Não tem ninguém para compartilhar a sua riqueza, vai ficar tudo para o governo ou para quem era o seu tutor. Pessoas riquíssimas que não tem praticamente, eles vão morrer sozinhos, vai se suicidar ali porque não tem nada. Eles não têm perspectiva de vida, porque eles vivem que a solidão é muito perigosa. É aquela tristeza constante, é muito perigoso, precisa de ajuda. E por isso que eu uso as mesmas palavras que Paulo e Silas usavam quando estavam presos. Quando ali aquele centurião, quando aquele soldado vai se matar, ele fala, não faça isso, porque nós estamos aqui. Então quando o soldado ia se suicidar, Paulo levantou com os filhos e disse, não faça isso, nós estamos aqui. E esse deve ser o clamor da igreja. Nós estamos aqui, a igreja está aqui para te ajudar, nós somos família, nós somos irmãos. Beleza? Outra coisa que nós temos, então você vê a diferença entre solidão e solicitude. A solicitude, ela é boa, mas você tem que tomar muito cuidado com o excesso também de viver sozinho, com o seu bem-estar. Tem que tomar muito cuidado, que isso possa gerar outras coisas. Mas muito cuidado também com a solidão. Essa solidão, que você está constantemente, quer viver sozinho, afastado de tudo, não quer saber de ninguém, não quer saber para ninguém. Você vai explodir um dia. E é muito perigoso. Outra coisa são relações tóxicas. E isso é muito perigoso, porque isso começa desde quando você é criança. Quando você não é só criança. Eu vi um estudo de um neurologista que diz que esse tipo de sentimento se dá muitas vezes na gestação. É intrauterino. Ele se sente rejeitado. Porque o ambiente em que ele nasceu foi um ambiente de rejeição. E pasmem vocês, mas ele recebe toda essa influência, esses contatos neurológicos que vêm, e é lançado isso para a mente dessa criança. Eu não sei se vocês sabem, mas a mente do bebê, ela desenvolve de maneira assustadora. São bilhões de neurônios que são ali, né, que são criados durante até os 9 meses, para quando chegar a vida adulta, alguns poucos neurônios que são ali, que são liberados. Então por isso que da parte uterina até os 3 anos de idade, eles estão recebendo influências.
estão recebendo ali insights externos que estão amparando a vida interna, que vai trazer resultado lá na frente. Por isso que você é do jeito que é. Por isso que você não aceita mudança. Por isso que você não aceita ajuda. Por quê? Aconteceu alguma coisa lá atrás. Isso precisa ser cuidado, isso precisa ser tratado. Isso não é demônio. Isso é saúde emocional. Beleza? Então, relações tóxicas, ou seja, se eu não tive uma boa relação com o pai, se eu sou mulher, eu não tive uma boa relação com o pai, então, tipo assim, eu vou ter uma imagem completamente distorcida dos homens. Por isso que você tem o quê? Né? O lesbianismo. Que na realidade é o quê? O que ela espera da outra que se diz homem, não é homem. Quando ela acorda de manhã, ela está do lado de uma mulher igual a ela. Olha pra você ver que absurdo. Mas isso é coisa da mente. A mente dela foi afetada. Você vê o camarada, quando ele não tem uma boa relação com a mãe, ele se entrava com qualquer uma, com a primeira que aparecer. Ele tem uma carência efetiva. Então ele se enrosca com qualquer uma. Então ele sofre com aquela que faz ele, realmente não está nem aí para ele. Aquela dependência emocional, isso é muito perigoso, isso é coisa da mente. E o inimigo vai se apoderar disso aí. Então você tem uma opressão que pode se tornar o quê? Uma possessão. Isso é muito perigoso, porque são coisas da mente. E é uma coisa interessante, a gente fechar aqui. Então vou falar alguns sinais novamente. Se você tiver algum deles, coloca aí no comentário. Deixe o seu pedido de oração ou entre em contato com a gente. Sinais de risco da saúde mental: falta de motivação, perda de sentido, mudanças alimentares, come de mais, come de menos, mudanças bruscas de libido sexual, você não quer saber de homem, não quer saber de mulher, não quer saber de nada, você não tem vontade para nada, impulsividade versus compulsão, sono ruim, muito importante isso aqui, falta de energia, de disposição, nenhum descanso é o suficiente, você está sempre cansado, principalmente entre os adolescentes, precisa ser muito trabalhado. Eu recebi um insight sobre isso e eu tenho um filho pré-adolescente. Quem sabe agora Deus pode me dar uma orientação, possa realmente cuidar do meu filho adolescente, para que ele possa ter uma adolescência saudável. É responsabilidade minha e da mãe dele cuidar dele. Porque ele não sabe o que está acontecendo, ele é novo, que depende de mim, ele depende da mãe dele, não depende do pastor A, nem do pastor B, nem do profeta. É responsabilidade minha. Os meus filhos são responsabilidade minha. Não é da Salinha, quer você ver, é até um diminutivo, né? Salinha, quer você ver. Infelizmente, não, os meus filhos precisam aprender de Deus comigo, com a mãe dele. Beleza? Outra coisa que nós temos: irritabilidade em excesso, está constantemente irritado. Instabilidade emocional. Opa, instabilidade emocional, né? Temos que ver aí, ó, instabilidade, né? Confusão mental. Você está fazendo uma coisa, esquece, dá aquele lapso da memória, tal, aquela coisa toda. Nesses 31 dias, espero em Deus, dá para a gente falar sobre isso. Ruminação emocional negativa. Você se autodeprecia. Isso é muito, tem que tomar muito cuidado com isso. Solidão versus solicitude. Solidão é uma coisa, solicitude é outra. Outra coisa, relações tóxicas. Aí você consegue entender a sua relação com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seu superior, com a liderança da igreja. Então você vê que tudo está interligado. Não é questão de ter demônios ou não, mas é uma questão de você se autoconhecer, você mesmo. Você é uma máquina extraordinária, você é filho de Deus. Existe uma semente dentro de você, uma semente de manga. Vai produzir o quê? Manga, não pode produzir abacaxi. Sabe o que Satanás quer fazer? Ele quer matar a sua semente. Ele quer matar a sua semente, para que você não produza o que realmente você foi criado para produzir. Amém? Vamos orar. Eu espero você amanhã, se Deus der assim você a oportunidade. Compartilhe essa live com alguém, viu? Indique para alguém, né? Se você quiser, eu tenho aqui, né, o meu esbocinho, é uma folha simples, mas a gente vai fazendo algumas anotações, mas será tudo dentro da palavra de Deus e daquilo que Deus tem colocado dentro de mim, de algumas pesquisas, alguns estudos. E que os irmãos continuem orando por nós, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Cerca agora, Senhor, esse ambiente com teu fogo. Eu quero fogo ao redor da casa desse meu irmão, dessa minha irmã, fogo no chão e fogo como cobertura. Pai, que haja agora, Deus, um mover de invisibilidade do meu irmão e da minha irmã contra os ataques do inimigo. Pai, que ele possa receber agora um espírito de paternidade, saber que ele é filho, que ele sinta-se amado, abraçado pelo Senhor.
que o Senhor possa se deleitar nele, porque tu és filho. Assim como o Senhor deu aquele veredito, tu és meu filho amado, em quem eu me deleito. Que ele também entenda isso, que ele é filho, que ela é filha. Independentemente da situação que ela está vivendo hoje, independentemente do passado que ela teve, o Senhor é um Deus de renovo. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor pode restaurar essa vida e trazê-la de volta para o Éden. Por isso, esse é o desejo do Senhor. E que ela possa produzir a 30, a 60, a 100 por um. Porque ela tem uma semente. Não é uma semente incorruptível, mas é uma semente que foi gerada pela palavra. Pai, eu profetizo cura na mente do meu irmão e da minha irmã, a começar da minha. Por isso que o Senhor nos deu o capacete da salvação. Tudo acontece aqui. E é aqui que libera o restante do meu corpo. Pai, em nome de Jesus, tudo que eu tenho que eu preciso renovar a minha mente, não me conformar com este mundo, mas transformar, realizar uma metamorfose na minha mente. Não é no coração, mas é na minha mente. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Pai, que esses 31 dias sejam dias extraordinários e que o Senhor me dê graça, Deus. Que o Senhor me ajude para que eu possa estar aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas que esta palavra produza o resultado para o qual está sendo mandada agora. Eu quero liberar, meu Deus, uma unção especial sobre a mente dele e sobre a mente dela. Que ela possa ter uma noite extraordinária, porque a promessa é sua. Em paz me deito e em paz durmo e pego no sono, porque o Senhor é quem sustenta. Então, em nome de Jesus, que ele possa dormir hoje em paz, sabendo que é o Senhor que tem sustentado ele. Não adianta comer pão de dores. A prosperidade do Senhor, ela não acrescenta as dores de um dia atribulado de trabalho, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos teus servos enquanto eles dormem, e que isso se cumpra na minha vida, no meu lar, na minha família, mas também na vida dos meus irmãos. Enquanto nós dormimos, diz a tua palavra, o Senhor nos dá. Então, em nome de Jesus, que todas as áreas, emocional, física, financeira, Pai querido, em nome de Jesus, espiritual, estejam alinhadas à tua palavra, cativas à palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus, que sonda a mente de Cristo, que sonda o insondável, traga para a gente. Porque as coisas que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, jamais chegou ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem revelado para nós. Então revela para a gente. Porque nós somos os teus filhos e não aceitamos menos do que isso. Nós somos teus filhos. Tudo que Jesus é, nós somos também no mundo espiritual. Tudo que Jesus tem, nós temos também por Cristo Jesus. Então que possamos experimentar os benefícios da cruz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E querendo Deus, amanhã estaremos aqui. E eu convido a você, esses 31 dias, a gente vai fazer isso aqui em casa. Tanto os meus filhos, né, o Joab, o Ricardo, a Luísa é pequena, com certeza a mãe dela vai fazer para ela, minha esposa. Nós vamos fazer 31 pedidos de oração. Faça isso também na sua casa, sabendo que você não está orando a um Senhor, nem a um Deus, mas você está falando com o seu Pai, ao seu Pai. Então é como se fosse uma carta, não uma carta para Deus, mas é uma carta para o seu Pai. É como se você estivesse mandando um telefonema, você está precisando de ajuda, você dá um telefonema, você espera o que do seu Pai? Você espera ajuda. E como nós somos filhos, você não vai pedir ao Pai um pão, ele vai te dar uma pedra, você vai pedir um peixe, ele vai te dar um escorpião. Não é assim que acontece. O nosso Pai não faz isso. E Jesus fala que vocês, sendo maus, e a palavra mal ali no grego tem uma conotação muito interessante. Vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que você pedir por meio de Cristo. E você não recebe por quê? Porque você não pede. E olha que eu demorei um bom tempo também para entender isso. Pode ter certeza que Deus está fazendo esse 27 na minha mente, será digamos aí que será esse segundo semestre, será extraordinário. E até dia 31 de dezembro eu tenho certeza que muita coisa Deus vai fazer. Eu vou estar aqui para contar, para compartilhar com os irmãos. Beleza? Porque estamos entre família. Também, Deus abençoe você, um forte abraço. Então, fica aqui se você quiser. Isso aqui você me fala, deixa aí o seu número de telefone, a gente manda para você, eu tiro uma fotinha, mando para você lá no WhatsApp. Se você quiser fazer um pedido de oração, quiser conversar alguma coisa, estamos aqui como Paulo e Silas. Não faça isso, nós estamos aqui. E essa é a voz da igreja. Nós estamos aqui.
E não podemos ser omissos a essa grande comissão, a esse chamado. Porque além de uma alma, você tem um corpo e você tem um espírito. Então você tem um espírito que habita numa alma que tem um corpo para se manifestar no meio físico. Beleza? Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço ao infinito e além.